fazer o Enem. Quem vai fazer o Enem pode ter muita pegadinha. No último Enem do ano passado, 2019, não caiu nada desse conteúdo. Por que será? Por que será que não caiu isso no ano passado? Alguém saberia me responder? Pode jogar sim, não tem problema. Por que esse conteúdo não caiu no Enem do ano passado? Eu acredito que não caia o ano que vem também. O ano que vem, que eu digo, 2020, para janeiro, né? Por que será que não caiu? Então, não caiu justamente por isso que eu expliquei. Na verdade, o governo gostaria de reescrever essa história. Como não é possível, então, não há como você colocar uma inverdade, algo que não aconteceu, tentando mexer na história sem realmente ter documentos que comprovam que poderia ser reescrito. Então, com isso, o MEC, o INEP, que na verdade é o que faz as provas, se preocupou muito mais em retirar esse conteúdo do que colocar um conteúdo na visão que esse novo governo tem sobre a história política do Brasil de 64. Entenderam por quê? Então, assim, eu não acredito que caia no próximo Enem, e nem do ano que vem. Mas é um conteúdo que nós estamos estudando. Isso que nós, para vocês terem uma ideia, isso que a gente está estudando na aula do aplicativo Aula Paraná, é isso que consta como golpe. Então, não tem como cair disso, né? Então, para entender esse golpe de 64, nós vamos retomar aqui como estava o Brasil nesse período. Então, veja que de 1946 a 1964, o Brasil tinha, os presidentes, eles eram muito populistas. Eles faziam muitos discursos para o povo que precisava, que queria ouvir aqueles discursos contra a corrupção, pelo desenvolvimento, né? Todos esses presidentes que nós já estudamos, o Dutra, Vargas, Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Mas o que estava acontecendo no mundo é aquilo que eu comentei agora há pouco, a Guerra Fria. Nós exploramos bastante isso. Então, no mundo inteiro, o que se discutia era a Guerra Fria. A disputa entre capitalismo, Estados Unidos, e socialismo, comunismo, União Soviética. Então, essa disputa, ela acabava influenciando na história, ou influenciou na história, de todos os países, por exemplo, da América Latina, na África, na Ásia. Então, grande parte desses países foram influenciados por essa disputa. E o Brasil, até 64, o Brasil não tinha se posicionado nem para o lado capitalista e nem para o lado socialista. Olha, isso é importante vocês guardarem. Em 1961, nós tivemos a eleição do Jânio Quadros. Então, olha, esse presidente aqui, ele governou apenas um ano. Ele tinha como símbolo de campanha uma vassoura. Isso, aquela vassoura de varrer em casa. Por que será? Essa vassoura, ele queria dizer que queria varrer a corrupção. Olha, gente, a gente está trabalhando história, a gente volta para hoje. Eu falei e vou repetir, Jânio Quadros tinha símbolo da sua campanha, uma vassoura, significava que ele queria varrer a corrupção. Então, a corrupção da história não é só nos dias atuais. A gente pode lembrar também que isso lá no passado também aconteceu. Então, olha, né? Na história do Brasil, infelizmente, nós tivemos esses maus gestores, né? E Jânio Quadros, então, renunciou em 61 à presidência. Ele achava que se ele renunciasse, o povo ia para as ruas pedindo ele de volta. O que aconteceu? Não pediram ele de volta, ele teve que sair. Então, iniciou-se uma crise política. João Goulart era vice-presidente e ele, então, assumiu a presidência. E vai ser João Goulart que vai criar uma crise entre capitalistas e socialistas no Brasil. Em 1963, teve um plebiscito, o presidencialismo é restaurado, né, no Brasil, que é o mesmo regime que a gente tem hoje. Isso aqui é importante, olha. Se a gente pedir assim, quais as causas do golpe militar de 64, a resposta é essa. Março de 64, João Goulart realiza um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro ele defendeu reformas de base.
o que são reformas de base? Reformas de base são reformas na educação, na saúde, na agricultura, na sociedade. Essas reformas, por exemplo, a reforma agrária, é o período exato que a gente poderia ter tido no Brasil a reforma agrária. Perdeu esse tempo, não teve mais como, né? Não havia mais. Hoje não tem como fazer essa reforma porque os grandes latifundiários eles têm um poder muito forte. Essas reformas da base aqui que é o problema. É nessas reformas de base que os opositores ao presidente João Goulart vão dizer, mas essas reformas são comunistas. O que querem para a educação é o comunismo. O que querem para a agricultura é o comunismo. O que querem para a política era o comunismo no Brasil. Então, os militares, eles tiveram o apoio dos Estados Unidos e começou um movimento no Brasil contra João Goulart, contra essas reformas de base. Até a Igreja Católica, olha só, em março de 64, a Igreja Católica organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Hoje, a Igreja, ela entende que essa ação não foi uma ação equivocada, mas foi essa marcha que fez com que os militares chegassem ao poder. A Igreja Católica colocou mais de 100 mil pessoas nessa marcha aí em São Paulo. Então, isso foi triunfal. Em 31 de março de 64, houve o golpe militar, e os militares tiraram, então, João Goulart do poder e assumiram. Eu sei que alguém de vocês aí pode pensar assim, professor, mas golpe militar? Não foi, diz que não foi, não teve golpe militar, né? O nosso governo acaba dizendo isso. Mas vamos pensar aqui, eu vou explicar o que é um golpe. O diretor do nosso colégio é o professor Wagner, certo? Quem é que elegeu o professor Wagner? A comunidade, os pais, os alunos, né, que elegeram o professor Wagner. Digamos que eu não gostasse, eu adoro o nosso diretor, gosto muito dele. Digamos que eu não gostasse do nosso diretor e eu gostaria de tirar ele. Então, o que eu faço? Como é que eu agiria? Eu provocaria algumas mentiras, alguns documentos que incriminassem, tiraria o professor Wagner da direção do colégio e eu conseguiria chegar ao poder. Eu daria, então, um golpe civil no nosso diretor do colégio. Então, por que é golpe? Porque eu não fui eleito. Quem é que foi eleito? O nosso diretor. Mas ele foi tirado. Então, isso é um golpe. Quando se tira alguém que foi eleito pelo povo, pela comunidade, é o que nós chamamos de golpe. Então, os militares realmente eles retiraram o João Goulart do poder. Então, eles haviam sido eleitos. Aí vai entrar na história recente da Dilma 2016. Não vou entrar nesse mérito agora, deixa lá para frente, né? Mas esse fato da história ele se repete de outras maneiras e de outras formas, ok? Bom, voltando ainda lá na questão do golpe de 64, então, só uma introdução para que vocês percebessem o que é um golpe, como estava o Brasil. O Brasil não havia se posicionado entre o socialismo e o comunismo, o socialismo, comunismo e capitalismo. Os Estados Unidos ficou com receio que o Brasil se tornasse um país comunista. Por quê? João Goulart, ele visitou Cuba, era amigo de Fidel Castro, visitou a China, visitou a União Soviética. Então, os americanos achavam que o Brasil podia fazer uma aliança com os países socialistas. Mas em nenhum momento João Goulart assumiu isso. Então, os militares assumiram o poder para ter a garantia que o Brasil faria um acordo com os Estados Unidos, e foi isso que aconteceu. Na próxima aula, nós vamos ver qual é a consequência disso. Que muitos falam, você não viveu no período militar, para dizer se era bom, se era ruim. Então, a gente vai estudar se essa consequência foi boa ou ruim. Agora, nós vamos assistir um filmezinho de 1 minuto, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. 1 minuto. Nós vamos usar só documentos desse vídeo, tá? E vocês
poderão, nesse caso, entender esses documentos e áudios, gravações que comprovam que realmente houve o golpe militar de 64. Então, tá, vamos lá assistir esse videozinho de 1 minuto e 15 segundos. Arriba, 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 chorinha. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. Não fica falando em vermelho, não, que vermelho está fora de moda. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. É o João. Dentro da legalidade. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não, não. Não, não, não. E se a força é tua? O povo brasileiro jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realizem no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Assim sendo, declaro vaga